E vamos chamar aqui agora. Pastor Neuva, tá aí? Pastor Neuva? Aí, ela chegou! Estou aqui. Apareceu? Tudo bem? Você demorou a aparecer aqui, eu não sabia, comecei a olhar o material para mim, comecei a ficar suando aqui. Sabe? Assim que tiver condições, entra, tá, querida? Porque eu fico sem saber. Não, não se preocupe que eu vou estar aqui do teu lado todo o fim de semana até a consumação de todas as coisas. Quando nós dois não estivermos aqui, é porque o Senhor levou a gente para a glória. Tá bom. Mas eu falei, manda que coisas acontecem. Internet, você viu o pastor Lucas, pintou um negócio lá, não pôde aparecer. Então, coisas acontecem, eu preciso saber, sabe, para coordenar aqui. Então, manda para mim sempre o e-mail, o Telegram, fala que eu vou participar amanhã. E depois, quando você estiver aqui, entra, porque só quando você entra mesmo que eu sei, sabe? Porque eu já estava olhando material para falar aqui. Eu falei, eu vou ter que liberar o pessoal. Vou ter que levar o pessoal cedo. A gente ficou em congestionamento hoje, acredita? Eu estou na casa da minha mãe, acredita que a gente ficou num congestionamento? A gente ficou muito tempo na estrada. É isso que eu estou falando, essas coisas acontecem, né? Glória a Deus, a sua participação hoje. E deixa eu ver, o tempo está bom para você, tem meia hora. Pedi uma oração sobre a senhora. Amém. Muito obrigado, Pai, por trazer aqui para nós, a pastora Neuva. Muito obrigado pelo Sim, Pai. que o Senhor tem para mostrar para nós. Que agora o teu desejo, Senhor, o teu desejo esteja agora, Senhor, pastora Neuva, que teu Espírito seja sobre ela, ela venha falar os seus sentimentos, as suas palavras a todos os irmãos ao redor do mundo. O Senhor sabe qual irmão ao redor do mundo vai ouvir a palavra na hora, naquele horário, naquele dia, naquela semana. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de poder fazer parte do teu reino, Senhor. Muito obrigado por isso. E agora, Senhor, lhe pedimos que a tua mão direita esteja sobre a cabeça da pastora Neuva e ela venha falar todas as coisas do teu coração, Senhor, para nós, para nos nutrir e para nos carregar no caminho. Muito obrigado, então, por ter trazido aqui para nós hoje a pastora Neuva, pedimos a tua bênção. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, querida, eu queria pedir a você que você fale meia hora, depois dá um tempo para fazer uma oração para nós, depois disso, pedir oração, tá? Como eu sempre peço. Faço sim. A paz do Senhor Jesus, meus amados, tudo bem? Estava aí uns dias, eu estava de férias, eu não estava não. Há tempo para cada coisa debaixo do céu. Às vezes a gente precisa até tirar uns dias, um tempinho, para a gente recarregar, né? Às vezes, eu sempre digo, a gente só pode dar aquilo que a gente tem. E às vezes, amados, as lutas constantes, tudo é tão desgastante que a gente, às vezes, está vazio. Às vezes a gente está precisando de receber e não tem para dar. Então, a gente recebe do Pai para passar para as pessoas ao nosso redor. Então, toda vez que a gente se sente vazio, a gente precisa voltar para os braços do Pai, receber dele para poder passar para os outros. Não é assim? Então, e o Senhor é maravilhoso, porque toda vez que você corre lá, ele está de braços abertos te esperando te dar colo, né? E eu acho isso lindo. Glória a Deus. Eu espero que todos vocês estejam bem. Amados, acredita que eu estou aqui só com esse celular? Eu não consigo ver o chat, tá? Pelo menos por enquanto. Mas eu vou prosseguir aqui. O que eu quero falar para vocês, eu preciso
do teu celular no chat. Então, amados, o que eu tenho para falar para vocês hoje é sobre aqui uma pessoa que não é muito falado assim na Bíblia, assim, o que eu observo é que a gente sempre fala mais de Paulo, a gente fala de Pedro, a gente fala, né, a gente fala de Jó, mas, sabe, eu queria falar um pouquinho sobre Neemias. Neemias é aquele homem de Deus que foi levantado para a reconstrução dos muros de Jerusalém. E quando a gente fala de Neemias, eu só quero falar uma partezinha, tá? Eu quero ler para vocês aqui, ó, Neemias 6, tá? Que o que acontece? Os inimigos, eles vêm, conspiram contra Neemias, porque, na verdade, eles querem que Neemias perca o foco, tá? Eles querem que Neemias venha a perder o foco daquilo que Neemias está fazendo. E eu vou trazer isso para os nossos dias de hoje. Quantas vezes o inimigo das nossas almas usa pessoas para que a gente venha perder o foco. Então, aqui, ó. Deixa eu só ver aqui. Minha amada Catiúcia, a paz do Senhor Jesus, a paz, amada Lara, Maria Carmo, glória a Deus, a paz, irmã Rosana, glória a Deus, shalom, minha amada Giz, que Deus abençoe. Cadê o Ezequielzinho? Tá aqui, a paz, amado irmão Ezequiel, que Deus abençoe a todos poderosamente, irmã Eliana, glória a Deus pela sua vida. A paz do Senhor Jesus a todos, amados. Deus derrame bênção sem fim sobre a vida de cada um de vocês. Amém? Voltando aqui, ó. Sobre Neemias. Então, o que aconteceu? Ele voltou para Jerusalém, né? Na verdade, eu não vou falar muito da história toda dele, ali, que ele trabalhava de copeiro do rei na cidade de Suzã, e o que aconteceu? E lá ele estava agoniado demais. Quando ele descobriu que os muros da cidade dele, ali onde estava enterrado, toda a família estava totalmente destruído. E para que vocês entendam, os muros tinham grande importância. Era proteção. Entendeu? Uma cidade que não fosse murada, ela podia ser sitiada. Sabe? Ela podia ser tomada pelo exército inimigo. Então, era de grande valia os muros. Assim também é a nossa mente. Se a sua mente não tiver muros, qualquer inimigo que chegar pode entrar e sitiar e pegar para ele. Vocês já imaginaram se o inimigo vem e toma a sua mente? Então precisa ter muros. A sua cidade mental precisa ter muros. Muros de contenção. Muros protegendo todo o conteúdo espiritual que o Senhor nosso Deus colocou na minha e na sua mente. Sabe por quê? Porque aqui, da mesma forma que quando Neemias chegou na cidade, simplesmente ali o inimigo não gostou. O que esse homem veio fazer aqui? Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar e chamar ele. Vamos chamar ele, sabe?
mostrar para ele, ele para outro lugar. Vamos fazer uma tocaia para ele. Vamos fazer uma tocaia para ele. E por que isso? Para que ele perca o foco e não reconstrua os muros. E assim é comigo e com você. O inimigo sempre vai colocar um monte de coisa para que você não consiga levar a palavra, fazer o querer do Senhor, vai colocar angústia no seu coração, vai fazer que você se atrase, vai fazer tudo para que você não fale do amor de Deus, não fale daquilo que Deus quer que você fale. Sempre acontece essas coisas. Hoje, era 7 horas da manhã, quando eu vi a mensagem do irmão, eu fico em oração pela manhã. Eu acordo, às vezes, hoje eu acordei 4 horas da manhã, eu fico acordada. Às vezes é às 5, às vezes é às 6, eu fico na presença do Senhor desse horário até meio-dia, 1h da tarde. Perdão, gente. Todo dia. Quem me acorda é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo me acorda. Tá entendendo? Então, o horário não é meu, é dele. E hoje o irmão João Batista pegou e mandou mensagem de manhã pedindo que eu orasse por ele, que ele não estava bem. Eu me coloquei em oração e daí enviei a oração para ele entrar em concordância, né? Olha só, o pastor Lucas teve um empecilho e eu tive congestionamento também. Foi muito difícil hoje chegar até aqui. Entendeu? É isso que eu vejo. O inimigo sempre vai usar subterfúgio, vai usar alguma coisa para que você não conclua aquilo que Deus colocou para você fazer. Mas você tem que olhar e falar assim, ó, como disse Neemias, olha só, vinha, sabe, aquelas pessoas da cidade e chamava Neemias, e Neemias respondia. Foi enviado mensageiros para dizer para ele, e ele respondia assim: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e for convosco. Por que eu pararia de fazer essa obra? Eu estou fazendo uma grande obra. Em algumas traduções aqui está falando assim: estou fazendo uma grande obra para Deus, para o meu Deus. Então, é assim, gente, a gente não pode perder o foco. Eu quero que vocês entendam, empecilho sempre vai acontecer. O inimigo vai usar subterfúgio, vai usar o que for para que você pare com a obra que o Senhor colocou na sua vida. E Neemias foi chamado por 3 vezes ali. Se eu não me engano, Sambalate, ainda pela 5ª vez, me enviou seu servo. Olha aqui, ó. Sambalate e Tobias, né? Então, se a gente for observar, o inimigo das nossas almas, ele não vai vir em carne e osso. Ele vai usar pessoas para tirar você do foco. Pessoas para te entristecer. Pessoas para fazer alguma coisa para que você não venha a ter êxito naquilo que Deus colocou na sua vida. Mas eu quero que você entenda, sabe? Não culpe as pessoas. Ela, infelizmente, só está sendo usada. E o que você tem que fazer? Você tem que aquietar e orar por essas vidas. Ore por essas pessoas.
para que elas tenham entendimento de Deus, para que elas não sejam usadas como vaso do inimigo. Porque o Senhor nosso Deus, Ele nos criou para a adoração dEle, para o louvor dEle e para nos usar como vaso de honra. Sabe? É para usar a gente como vaso de honra. A gente tem um pai. Nós somos filhos amados. Então, amados, toda vez que você vê alguma dificuldade, algum obstáculo, não olhe para o obstáculo. Continue olhando para Deus. E lembre-se sempre, eu estou fazendo uma obra para o meu Deus e nada vai tirar o meu foco. Ah, mas aconteceu tal coisa. Nada vai tirar meu foco. Ah, mas estão te chamando. Você tem que fazer tal coisa. Nada vai tirar o meu foco. Priorize as coisas do Pai. Priorize. Quando Ele fala que as demais coisas Ele vai fazer, Ele vai cuidar, é Ele, então não é com você. Entendeu? Priorize. Paulo disse que nós somos embaixadores de Cristo nessa terra. Então significa que você tem uma missão. A sua missão é apresentar Cristo para as pessoas. Sabe? Você é comprometido, você tem um noivo. Sabe? A sua missão é apresentar Cristo para as pessoas. Então, por favor, priorize aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, ontem pela manhã, infelizmente eu não estou aqui com a mensagem que o Senhor Deus me deu. O Senhor, ele passou uma mensagem maravilhosa, muito linda mesmo, para mim, e eu preciso ler para vocês, mas eu vou ter que deixar para a semana que vem. A única coisa é que o Senhor Deus me chamou de cuidadora de almas, cuidadora de noivas, entendeu? Então eu tenho uma responsabilidade, eu tenho que ter um compromisso, uma responsabilidade com as noivas. E quem é as noivas? São vocês. A minha primeira responsabilidade, eu sei, e sempre exerci, mas eu preciso exercer até com mais afinco, porque é como o pastor João falou, gente, sabe? O tempo cessou, entendeu? As coisas estão muito... nós não temos tempo para perder tempo. Então, eu sou cuidadora de noivas. Glória a Deus e aleluia. E a gente tem que estar cada dia mais unido em oração. É muito forte. Em oração. Sabe? Então não desanime. Não desanime. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda, não perca o foco que é Jesus, o autor e consumador da sua fé. Por favor. E eu, como cuidadora de noivas, o que eu estou falando para vocês é algo muito sério. Amados, por favor, nós estamos na linha de chegada. Não desista. Não desista, a linha de chegada, por favor. Já aconteceu tantas coisas, eu e você já passamos por tanta dificuldade. Agora está chegando o momento, está chegando a hora, sabe, que o Senhor preparou para nós. Então, por que olhar para trás? Por que desistir? Por que se preocupar com coisas tão pequenas? Essas coisas pequenas que eu estou falando é mágoa, é rancor, é preocupação financeira, é preocupação com tantas coisas banais que não vão aumentar uma pedrinha, não vai aumentar uma pedrinha na sua coroa. Deixa essas coisas para lá.
Nós estamos vivendo num tempo que homens e mulheres de Deus estão vivendo com muito mimimi. São homens e mulheres de Deus mimados, que tudo é ofensivo, que tudo a pessoa deixa de olhar para Cristo. Então, por favor, eu preciso falar com vocês. Não olhe para o homem. Se vocês estão olhando para o homem, se vocês estiverem olhando para mim, simplesmente vocês vão se decepcionar. Por quê? Porque eu sou falha, como todos vocês. O perfeito é Ele. A perfeição dele vem sobre a minha vida. Claro, através dele, a perfeição no meu viver. Mas só que é como Paulo fala, o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu cometo. E isso é dia após dia. Então, mas só que o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: por favor, não perca o foco, faça que nem Neemias. Foi lá o inimigo chamar ele toda hora, 3 vezes. Ó, desce daí, porque eu quero falar com você. Não posso, estou fazendo uma grande obra para o meu Deus. Mas desce daí, desça. Não posso, eu tenho objetivo. Priorize Deus, priorize o Pai, priorize as coisas de Cristo, porque é Ele que nos dá a vida eterna. Glória a Deus e aleluia. Eu vou orar pela vida de vocês. Também, se alguém tiver algo, eu estou com o celular aqui do lado agora, tá? E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: se vocês tiverem algum motivo de oração, alguma coisa que vocês quiserem pedir aqui para que eu ore, eu estou olhando para o celular e eu posso orar por vocês, tá bom? Eu vou começar a oração. Pai amado, Pai bendito, Pai santo, neste momento, Pai, eu te peço, Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos, Pai, a olhar somente para Ti, o autor e consumador da nossa fé. Usa-nos, Senhor Jesus, nessa terra, assim como o Senhor usou Neemias. Coloca, Senhor Jesus, no nosso coração, Senhor Jesus, o real motivo, assim como o Senhor fez com Jeremias, para que a gente não vacile, Pai, deixando de fazer a grande obra que nós temos para fazer para o Senhor, Senhor Jesus, simplesmente olhando para a direita ou para a esquerda. Senhor, nos ajude. Senhor, manifesta o seu poder, abençoa a vida da irmã Luana que está pedindo oração. Opera milagres e maravilhas, Pai. Senhor, cura a irmã Luana de todo o mal, de todo o intento do maligno. Renova as forças dela e dá um ânimo novo. Oh, glória a Deus e aleluia. Ânimo novo, Pai. Mostra para a irmã Luana que chegou um tempo novo. É tempo novo. Tempo novo, vinho novo, odres nova. Não se coloca vinho novo em odres velha. Então seja renovado em nome do Senhor Jesus. Que essa odre que sou eu e você e nossos irmãos, que seja renovado para a glória do santo nome do Senhor Jesus. Continua movendo, continua fazendo, Pai, na vida da irmã Luana, Pai, em nome do Senhor Jesus. O Senhor sabe tudo que ela precisa, cuida dela e vela dela. Senhor Deus, oração pela vida, pela saúde da irmã Lara, Pai, vai fazendo, vai operando milagres e maravilhas, Pai. Ô Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que eu estou pedindo, Pai. Senhor Jesus, o Senhor é poderoso, Pai. Ah, Senhor Deus Todo-Poderoso.
Prepara, Senhor Jesus, arranca, Senhor Deus Todo-Poderoso, toda essa dor na vesícula, toda pedra na vesícula, Pai, seja removida, o Senhor é poderoso. Assim, Pai, e no fígado está sentindo muita dor. Sim, assim, Pai, como aquele dia, foi no primeiro ano quando eu conheci o Jones, a gente não, no dia do aniversário dele, de 28 anos, ele tinha me chamado para ir no aniversário dele, e eu não fui, porque eu estava com uma hemorragia, mas mesmo com hemorragia, eu fui para a igreja, e quando eu cheguei lá, aquele homem pegou e ergueu a mão e falou, você está com um tumor maligno no útero, e o Senhor está curando hoje. Aconteceu esse milagre, e eu estava mesmo, eu já tinha, fazia pouco tempo que eu tinha passado por uma cirurgia, eu já tinha removido um tumor no útero, e eu estava com formação, estava com tumor novamente, e estava com hemorragia. E Deus sabe como foi difícil para chegar naquele lugar. E quando eu cheguei em casa, o tumor saiu. O tumor saiu. Eu fui até o banheiro e o tumor saiu. O Senhor fez milagres. E eu creio que esse mesmo Deus está dando o milagre que a irmã Lara precisa. Senhor, passa do seu bálsamo, Senhor, Deus Todo-Poderoso, tira toda a dor do corpo dela, tira toda a enfermidade, em nome do Senhor Jesus. Move o mundo espiritual, faz o seu milagre, Pai, para a glória do Senhor. Oh, Senhor, Deus Todo-Poderoso, vai fazendo, vai varrendo. Oh, Senhor Jesus, vai fazendo, Senhor Jesus. Abençoa a vida do irmão Geraldo, abençoa, Senhor Deus Todo-Poderoso, a vida da irmã Gislaine, a irmã Eliana, Senhor Deus Todo-Poderoso. Oh, Senhor Deus, abençoe o filho da irmã Rosana, Senhor Jesus, o Stefan, Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor sabe o que ela precisa, Pai. Move o mundo espiritual a favor da irmã Rosana, vai fazendo o seu querer, Pai. Eu não sei o que ele tem, Pai, mas eu peço ao Senhor, Pai, Senhor, alinha os pensamentos deste filho, alinha, Senhor Jesus, esse filho na sua presença, alinha, Pai, dá a cura física, mental e espiritual, quebra todo o laço do passarinheiro, toda peste perniciosa, essa noite, no nome santo do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Que todos sejam ricamente abençoados, para a glória do nome do Senhor Jesus. Abençoa a vida do pastor João, abençoe a vida da sua família. Guarda, livra e protege. Guarda ele na ida e na volta no seu trabalho, guarda a sua esposa, guarda a sua filha, seu filho e a sua nora, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Amém. Em cima da hora. Em cima da hora. Tem um eco aí, irmão. Tem um eco aí, irmã. Ah, tá. Então, É o celular. Mimimi? Mimimi. Mimimi. É. As pessoas estão mimimi. Mimimi. Tá eco aí. É mesmo. É que esse celular é do Jones. Não é meu. Tá bom, então. Tá bom, então. Obrigado, Dora. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Jones, tira esse celular daqui. Perdão, pastor João. Tá bom, a gente já... Tá bom, a gente já tá... Deus abençoe você. Deus abençoe você e sua família. Amém. Em nome de Jesus. Muito obrigada por tudo. Deus te guarde. Deus guarde você também. Deus guarde você também.